Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história fruto de garimpadas que eu dou em sebos, e esse aqui realmente é bem antigo. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar este vídeo barra áudio para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É bem rápido e me ajudaria bastante. Bem, como eu disse, o livro de hoje ele é bem antigo. Ele se chama Alfred Hitchcock Apresenta Histórias que Nunca Esqueci, da editora Record. Esse livro ele deve ter no mínimo uns 40 anos. Ele não é mais publicado, né? Ele não é mais editado, mas se você fuçar um pouquinho, você ainda encontra dele por aí. E esse Alfred Hitchcock é realmente o cineasta, né, de Psicose, Os Pássaros, né, enfim. Ele tem uma série de livros que, obviamente, não foi ele que escolheu, né, os contos, mas supostamente ele teria escolhido esses contos que ele gosta tanto. Bom, mas chega de enrolação, né? Vamos lá? Já viu esta mulher? Por Jason Lutz. David Hastings despertou lentamente, angustiado, sem querer perder o esquecimento do sono. Ao entreabrir os olhos, ele levou a mão cautelosamente para a cabeça a latejar, tocou com as pontas dos dedos logo abaixo da linha dos cabelos. A mão saiu com sangue e os olhos se abriram inteiramente. Percebeu que estava no quarto, deitado de costas na cama. Feita. Cada batida do coração ressoava com dor na cabeça. Era de manhã, a julgar pelos raios suavemente inclinados que filtravam pelas cortinas. O latido de um cachorro distante, o clangor de uma lata de lixo. A mente de Hastings estava vazia de tudo para tudo, a não ser um temor inexplicável, um fato terrível, logo além da consciência que ele sabia que em breve teria de enfrentar. Com grande esforço, Hastings sorrigueu-se, sustentando a parte superior do corpo com os cotovelos. Recorrendo a mais força ainda, contorceu-se e sentou-se na beira da cama, notando que a frente da camisa branca tinha várias manchas de um vermelho escuro. Viu também que havia diversas manchas no casaco esporte achadrezado, todo amarrotado, assim como na gravata. Hastings levantou-se, deu alguns passos com dificuldade, apoiou-se na cômoda para contemplar-se no espelho. Olhos vazios, assustados, contemplavam-no de um rosto sujo de sangue, de um talho comprido e fundo na testa. Havia outro talho fundo na face esquerda. Hastings desviou-se rapidamente do espelho. Estava quente, o corpo subitamente ardendo. Tirou o casaco e a gravata, pendurou no armário. Depois, desabotoou os 2 botões de cima da camisa. A porta para a sala de estar estava entreaberta. Por algum motivo, que não podia compreender, Hastings sabia que não queria passar por aquela porta, mas sabia também que devia fazê-lo. Começou a encaminhar-se para a porta em passos irregulares, hesitantes, percebendo pela primeira vez que usava apenas um sapato. Estremeceu ao empurrar a porta para a sala de estar, os olhos incrédulos se estreitando. Havia cacos de vidro espalhados pelo tapete verde escuro, como se uma bomba de cristal tivesse explodido na sala. O sapato esquerdo de Hastings estava caído de lado, ainda amarrado, perto da poltrona. No outro lado da sala, onde os pedaços espatifados de cristal estavam mais numerosos, o tapete exibia uma imensa mancha avermelhada. E no meio dessa mancha, perto da televisão, com a imagem distorcida e silenciosa em movimento, estava o corpo imóvel de Agnes.
inacreditavelmente imóvel. Numa fascinação horrível, Hastings estendeu as mãos à sua frente como se empurrasse alguma coisa. Avançou lentamente e contemplou o corpo da mulher morta. A camisola de Agnes estava rasgada e enrolada em torno do pescoço e ombros. O rosto, emoldurado pelo emaranhado de cabelos castanho-avermelhados, estava completamente esmigalhado com sangue ressequido. A cabeça fora implacavelmente golpeada, brutalmente mutilada. A respiração de Hastings era anormalmente alta, como o vapor sibilando na pequena sala. Ele começou a recuar, afastando-se do corpo, o pé apenas de meias se cortando no cristal quebrado. A mente era um labirinto em turbilhão, cheio de horror. Um amontoado de terríveis peças de um quebra-cabeça que nunca se ajustavam, por mais que as mexesse. Atordoado, ele correu os olhos lentamente pela sala, percebendo de onde provinha o cristal quebrado. O cisne de cristal que a mãe de Agnes lhes mandara do México no verão passado. Provavelmente era uma peça típica de turista, mas Agnes gostara e o colocara na estante na sala de estar. Hastings também gostara do cisne. Parecia feito de um cristal muito delicado e puro, com um efeito de prisma, de tal forma que os formatos e cores dentro do corpo, arredondado e pescoço comprido e gracioso, eram desmembrados e distorcidos, ajustando-se às linhas graciosas da escultura. E agora fora tudo para aquilo. Hastings fechou os olhos e encontrou a parte de trás da cabeça na parede da sala. Com uma dor que era ao mesmo tempo física e mental, começou a reconstituir mentalmente o horror da noite anterior. Lembrava-se de ter estacionado o carro diante da pequena casa da Lime Avenue. Essa recordação era bastante nítida. Trabalhava até tarde no escritório e não voltara para casa antes das 9. A casa estava iluminada, a luz da sala de estar aparecendo através das cortinas fechadas. Hastings subiu pelo caminho sinuoso de cimento até a varanda e girou a maçaneta, mas a porta da frente estava trancada. Isso não pareceu normal para Hastings. Agnes raramente trancava qualquer porta. Ele tirou a chave do bolso, abriu a porta e entrou na casa. Nesse ponto da recordação, Hastings baixou a cabeça e encostou-a, angustiado, nos joelhos levantados. Não queria se lembrar do resto, a mente recusava bruscamente, mas obrigou-se a juntar todas as peças. Agnes estava no outro lado da sala, perto da televisão ligada, lutando com um homem alto, de roupas escuras, um homem que estava com a mão enluvada contra a boca de Agnes. Como o homem parecia, as feições estavam indistintas, como se uma meia de nylon lhe cobrisse o rosto. O homem viu Hastings e ficou imóvel por um segundo. Depois, derrubou Agnes com uma cutelada na nuca e avançou para Hastings. Era maior e mais forte que Hastings. A luta não durou muito tempo. Hastings lembrava-se de ter sido empurrado para trás na direção da porta do quarto. Lembrava-se de ter visto os dedos enluvados do homem se fechando em torno da alça natural que era o pescoço do cisne de cristal. E depois, o cisne foi espatifado em sua cabeça. O homem empurrou violentamente contra a porta fechada do quarto, quebrando o trinco e abrindo-a bruscamente. Hastings cambaleou para trás, pelo interior do quarto. O cisne novamente acertou em sua cabeça e Hastings caiu de costas na cama. Ele lembrara-se de sentir a suavidade acolhedora da cama antes de perder os sentidos. Hastings levantou a cabeça dos joelhos e olhou para o umbral da porta do quarto, para a madeira lascada perto do trinco. Depois, tornou a olhar por apenas um segundo para o corpo imóvel da mulher. Depois de deixá-lo inconsciente, pensou Hastings,
O homem devia ter voltado à sala e continuado seu ataque. A Agnes. Por algum motivo, Hastings sabia que o objetivo era o estupro desde o início. Agnes devia ter recuperado a consciência, devia ter começado a lutar ou gritar. O homem, com a meia no rosto, devia ter usado o cisne para levá-la ao silêncio e à submissão da morte. Lentamente, Hastings levantou-se, ficou encostado na parede, o corpo tremendo. Foi para o banheiro, molhou o rosto com água fria. Por um longo tempo, ficou debruçado sobre a pia, observando a água manchada de vermelho descer pelo ralo. Quando finalmente estava em condições, voltou ao quarto e pegou o telefone. A polícia convergiu para a casa de Hastings em massa, fotografando, espalhando pó à procura de impressões digitais, examinando, discutindo. E depois, Agnes foi levada por 2 homens de uniforme branco, enquanto Hastings ficava com um tenente Sam Neill, um homem de cabelos curtos que fora designado pessoalmente para o caso. Philip Barrett, vizinho e amigo de Hastings, também ficou na casa, depois que todos os demais policiais partiram, à exceção de Neill. Os 3 homens centraram-se na sala, tomando o café que Barrett tivera a consideração de fazer. O assassinato de Agnes ocorrera em Plainton, a comunidade em que eles viviam, a poucos quilômetros da cidade. Embora o Departamento de Polícia Metropolitana, maior e mais eficiente, prestasse alguma ajuda, a solução do crime era responsabilidade do Departamento de Polícia de Plainton, pois acontecera em sua jurisdição. Uma investigação de homicídio não era o tipo de tarefa que o tenente Neill assumisse com frequência. Que idade Agnes tinha, Mr. Hastings? Perguntou ele, abrindo o seu caderninho de anotações de capa de couro. Tinha 36 anos, o mesmo que eu, respondeu Hastings, observando Neill escrever em seu caderninho com um lápis curto, em movimentos rápidos e bruscos. E ela tinha inimigos, ao que soubesse? Todos gostavam de Agnes, disse Phil Barrett, a voz triste. É impossível acreditar que uma coisa assim tenha acontecido. O tenente Neill lançou-lhe um olhar furioso, por cima da xícara de café. Se não se importa, Mr. Barrett, tomaremos o seu depoimento mais tarde no curso da investigação. Barrett não disse nada, levando a xícara de café fumegante aos lábios, como se não tivesse ouvido o tenente. Phil está certo, disse Hastings. Agnes não tinha inimigos, ao que eu soubesse. Alguém não gostava dela, disse Neill. Aquele cisne foi arrebentado em pedaços tão pequenos que não poderíamos juntá-los. Ele fez uma rápida anotação antes de acrescentar. Espero que compreenda, Mr. Hastings, que a pergunta seguinte é simplesmente parte da rotina. Sua mulher Agnes tinha ligações extraconjugais? Ouviu rumores a respeito de aventuras dela? Hastings não pôde esconder a agitação em sua voz. Nosso casamento era feliz, tenente. Conhece o que dizem a respeito de quem é o último a saber, murmurou Neill, enquanto olhava para Phil Barrett. Agnes não era o tipo de enganar o marido, disse Barrett. Em que tipo de atividade ela estava interessada? Perguntou Neill. Foi Hastings quem respondeu. Como eu lhe disse, nunca tivemos filhos. Agnes passava quase todo o tempo em casa, assistindo à televisão e trabalhando duro para manter a casa em ordem. Ele olhou ao redor, pela sala em desordem, suja de sangue. Baixou a cabeça. O tenente Neill fechou o caderninho de capa de couro e levantou-se lentamente, deixando transparecer que era um policial e estava com os pés doloridos. Com toda a sinceridade, não há muito aqui para que se trabalhar. A descrição do homem com quem lutou, alto, peso mediano, roupas escuras, máscara de meia, é a de um fantasma.
Ficaremos em contato, Mr. Hastings, e eu o informarei assim que receber o relatório do médico legista sobre sua mulher. Ele acenou com a cabeça e murmurou, antes de se retirar: Sinto muito. Quando ficaram a sós, Phil Barrett disse a Hastings: Não dê muita importância às perguntas dele. É a rotina. Não me importo com as perguntas, se ajudarem a pegar o assassino de Agnes. Barrett levantou-se e tomou o resto do café. Por que não vai descansar um pouco? Arrumarei tudo aqui. A polícia disse que não haveria problema. Hastings assentiu, sentindo-se subitamente mais cansado do que em qualquer outra ocasião anterior de sua vida. É muita gentileza sua, Phil. Barrett deu de ombros e disse num tom de preocupação: Se você quiser passar a noite em nossa casa, Myra e eu teríamos o maior prazer. Obrigado, mas acho que posso enfrentar as coisas aqui, com banho de chuveiro e um pouco de sono. Ele levantou-se para ir ao quarto e a dor e a raiva pareceram envolvê-lo totalmente. Mas que diabo, Phil? Por que alguém haveria de querer matar Agnes? Por que esse maníaco foi escolhê-la para vítima? Quem pode saber? Ele pode tê-la visto em algum lugar e seguiu-a para descobrir onde morava. Acho que um marido de qualquer vítima estaria formulando as mesmas perguntas. Tem razão. Hastings tocou no curativo na testa, por cima do corte em que o médico da polícia dera alguns pontos. Parecia estar querendo certificar-se de sua realidade. Depois, contornando o vidro quebrado, ele saiu da sala. Na tarde seguinte, o tenente Neil telefonou para Hastings, informando sobre o relatório do médico legista. Agnes fora abusada. Neil interrogou Hastings em seguida sobre quaisquer homens que tivessem manifestado interesse por Agnes, quaisquer pretendentes rejeitados. Mas Hastings não pôde se lembrar de ninguém. Ele e Agnes estavam casados há 14 anos. O assassino podia ter sido um psicopata, especulou Neil, um maníaco que escolhera Agnes por acaso, numa chance entre milhões, sem sequer saber o nome dela, atacando-a abruptamente, como um raio poderia cair. Ele assegurou a Hastings que a polícia continuaria a trabalhar no caso e depois desligou. Uma semana passou. Para Hastings, o departamento de polícia de Planton não estava trabalhando com empenho suficiente. Nada haviam descoberto. O desejo de ver o assassino de Agnes preso fora aumentando em Hastings, causando-lhe dias angustiantes e noites insônias. Persistia a sensação de que havia alguma coisa que ele deveria saber, algo que se esquivava além dos limites externos de sua mente e não conseguia aprender por mais que tentasse. Hastings passou a telefonar regularmente para o tenente Neil, indagando se havia algum progresso no caso, querendo saber o que o departamento de polícia de Planton estava fazendo para descobrir alguma coisa. Mas nunca havia qualquer notícia. Ele sempre recebia uma rejeição polida. Acabou chegando à conclusão de que o departamento de polícia de Planton suspendera as investigações. Jamais prenderia o assassino de Agnes. Foi nesse momento que Hastings decidiu entrar em ação pessoalmente. Passando as noites acordado, ele elaborou um plano geral de investigação. A primeira coisa a fazer era conversar com o vizinho, Phil Barrett. Nisso, Hastings tinha uma vantagem sobre a polícia, pois sabia que Barrett lhe falaria confidencialmente, com absoluta sinceridade. Barrett estava no quintal dos fundos, comprido e estreito, cuidando de suas roseiras. Quando Hastings se aproximou, ele parou de olhar o aerosol em torno de algumas folhas perfuradas e sorriu-lhe. Bom dia, Dave. Hastings parou, observou um pouco do spray subir e passar por ele. Não o tenho visto ultimamente, acrescentou Barrett. Como vão as coisas? Hastings sorriu e deu de ombros. Barrett impertigou-se e limpou as mãos na calça suja de tinta que estava usando. A polícia já descobriu alguma coisa? Não, respondeu Hastings.
e parece que nunca vai descobrir nada. É sobre isso que eu queria lhe falar, Phil. Preciso de respostas sinceras a algumas perguntas. Barrett fitou-o com o rosto franzido, a expressão vagamente perplexa. Eu não mentiria para você, Dave. A não ser que pensasse estar me prestando um favor, Phil. Quero saber de tudo a respeito de Agnes. Barrett sorriu e sacudiu a cabeça. Ela era sua mulher. Sabe mais a respeito dela do que eu poderia saber. Mas você pode ter ouvido algumas coisas, comentários que um marido não ouviria. A brisa desmanchou os cabelos castanhos de Hastings, fazendo com que uma mecha caísse sobre a cicatriz vermelha na testa. Ouviu alguma coisa, Phil? A lata de aerosol sibilou, enquanto Barrett dirigia o jato na direção geral de uma roseira. Depois, ele ficou olhando para o chão e murmurou. Ouvi algumas coisas, Dave. Nada significavam e não eram da minha conta. Pois são da minha conta agora, disse Hastings, calmamente. Barrett continuou a olhar para a relva recentemente cortada por algum tempo, antes de falar. Ouvi dizer que ela foi vista em alguns lugares da cidade, restaurantes, tavernas, coisas assim. Isso foi tudo. Vista com homens? Indagou Hastings, reprimindo o súbito fluxo de raiva e incredulidade que deveria ter esperado. Isso mesmo, Dave. Barrett levantou a cabeça para fitar Hastings nos olhos. Com homens. Homens diferentes, mas como eu disse, tudo que eu ouvi foi em segunda ou terceira mão. É possível que nada fosse verdade, apenas o tipo de conversa maliciosa que sempre envolve uma mulher atraente. Acreditou no que ouviu, Phil? Barrett fitou-o com uma expressão angustiada, os olhos contraídos por causa do clarão do sol. Não é uma pergunta justa, Dave. Eu não sabia se devia ou não acreditar nas histórias. Sabe como Agnes era? Ela simplesmente não parecia o tipo. Não, pensou Hastings. Agnes não era mesmo o tipo por toda a aparência exterior. Cabelos castanho avermelhados, olhos escuros, esguia, muito bonita em seu vestido simples ou uma calça comprida, sorrindo enquanto trabalhava pela casa. Sinto muito, Dave. Hastings sentiu-se angustiado. Ultimamente, sempre havia alguém lamentando por ele. Acenou com a cabeça para Barrett e voltou à sua casa vazia. A garrafa de bourbon que comprara um mês antes estava no armário da cozinha, por cima da pia, ainda pela metade. Ele pegou-a, sentou-se à mesa, serviu-se de uma dose. Não podia imaginar Agnes tendo ligações com outros homens. Era outro lado dela, que ele não podia acreditar que existisse. Mas houvera histórias, rumores que nunca chegaram aos seus ouvidos. Era possível que fossem falsos. Contudo, quem podia saber o que acontecia no lado escuro da mente de uma pessoa? Hastings levantou-se e tornou a guardar a garrafa no armário, largando o copo vazio na pia. Foi para a sala de estar e começou a vasculhar as gavetas, à procura de uma fotografia bem nítida e recente de Agnes. Finalmente escolheu-a, um instantâneo a cores da falecida mulher, usando uma blusa rosa, olhando diretamente para a câmera, com um sorriso terno e um tanto constrangido. Ao pôr a fotografia na carteira, Hastings descobriu a sua duplicata exata. Outra cópia, por trás da carteira de identidade. Meteu a segunda fotografia no compartimento de plástico transparente, por cima da primeira. Ele começou naquela noite. Barbeou-se pela primeira vez naquele dia, pôs um terno, pegou o carro e foi para a cidade. O primeiro lugar em que parou ficava nos arredores da cidade, um bar e restaurante chamado Tony's. Foi ao balcão e mostrou a fotografia de Agnes ao homem que estava lá atrás. Pode reconhecê-la? Indagou Hastings. Viu esta mulher nos últimos meses? Você é da polícia? Indagou o bartender. Não.
Sou o marido. O homem olhou para Hastings e depois examinou atentamente a fotografia. Sacudiu a cabeça. Disse a Hastings que não vira a mulher, ou pelo menos não podia lembrar-se dela. Havia muitas mulheres que frequentavam a casa em companhia de homens. Havia muitas que apareciam sozinhas e partiam com homens. Era impossível recordar todas. Hastings agradeceu ao bartender, pagou-lhe uma cerveja e foi embora. Foi a mais 3 lugares e em nenhum deles se lembravam de Agnes. É verdade que num lugar chamado The Lion's Mane, um bartender de colete vermelho olhara para Hastings de uma maneira estranha, como se estivesse prestes a dizer alguma coisa. Mas depois ele se afastara, atendendo ao chamado de um freguês. A última parada de Hastings foi em The Purple Bottle, na Wilton Avenue. O bartender era um homem de rosto redondo, com um bigode que fazia Hastings lembrar-se de alguém. Ele aproximou-se sorrindo. "Bourbon e água", pediu Hastings. Ele estava sentado quase na extremidade do balcão comprido, longe dos outros fregueses. Quando o bartender voltou com o drink, Hastings abriu a carteira e mostrou-lhe a fotografia. "Pode reconhecê-la? Lembra-se de ter visto essa mulher por aqui?" O homem de rosto redondo pôs o copo no balcão e examinou a fotografia. "Ela é bonita", disse ele finalmente, "mas não me lembro de tê-la visto aqui. Poderia ter esquecido, é claro." Ele virou-se e chamou um bartender mais jovem que estava trabalhando na outra extremidade do balcão. Um rapaz esguio, de cabelos pretos compridos. "Billy, já viu essa mulher?" Billy olhou a fotografia curioso. Depois citou Hastings. Não vi, mas acho que me lembro da fotografia." A mão de Hastings começou a tremer quando ele levou o copo aos lábios. "É isso mesmo", acrescentou Billy. "Alguém apareceu aqui, deve ter sido há cerca de um mês. Mostrou-me uma fotografia e perguntou se eu já vira a mulher." "Tem certeza?" indagou Hastings. Não tenho, mas já vi essa fotografia antes, em algum lugar." "Não poderia ter sido nos jornais?" O rosto fino de Billy se iluminou. É possível. Talvez tenha sido nos jornais. Mas por que está perguntando? Ela fez alguma coisa?" Não fez nada." Os olhos do bartender de rosto redondo deslocaram-se para transmitir uma mensagem a seu companheiro. O bartender mais jovem afastou-se para o outro lado do balcão. Hastings partiu sem terminar de tomar o drink e voltou para casa. Ele entrou, fechou a porta da frente e encostou-se nela, respirando como se tivesse corrido por uma longa distância. A disfarçatez daquele rapaz, dizendo que vira a fotografia de Agnes antes. Mas que atrevimento. Hastings enxugou o suor da testa, despiu-se, tomou um banho de chuveiro. De pijama e roupão foi à cozinha, a fim de preparar alguma coisa para comer. Podia tirar da cabeça as palavras do jovem bartender, a expressão sincera nos olhos dele. Não havia nada na geladeira, apenas comida congelada, que teria de esperar que degelasse. Hastings estava faminto. Decidiu vestir-se e sair para comer em algum lugar, que ficasse aberto até tarde. Iria presentear-se com um bom filé e esqueceria o resto da noite. Batendo à porta da geladeira, ele virou-se e foi para o quarto. Vestiu uma calça esporte escura e camisa branca. Depois foi ao armário e distraidamente pegou o casaco esporte achadrezado, sem perceber, até depois de vesti-lo, que era o mesmo que usava na noite do homicídio. Ainda estava amarrotado e salpicado de sangue. Inconscientemente, enfiou a mão no bolso lateral direito. O corpo impertigou-se, como se um interruptor fizesse subitamente uma corrente elétrica percorrê-lo. Hastings retirou a mão do bolso, contemplando-se como se pertencesse a outra pessoa. Segurava firmemente a cabeça graciosa e o pescoço quebrado e pontiagudo do cisne de cristal. Ele ficou imóvel,
olhando fixamente para a cabeça de cristal, sentindo o peso do cristal em sua mão. Lembrava-se agora. Tinha de se lembrar. Fora ele próprio quem estivera naquela taverna antes, indagando ao jovem bartender se já vira Agnes. Ultimamente, ela dava um tanto fria. Hastings ouvira alguns rumores desagradáveis e simplesmente quisera verificar. Ninguém reconhecera a fotografia na meia dúzia de lugares prováveis a que ele fora naquela noite. Mesmo assim, isso não fora o suficiente para Hastings chegar em casa naquela noite quando já passava das 9 horas, depois de ter feito indagações em diversas casas noturnas. Tentara forçar Agnes a ir para a cama com ele. Ela se recusara e Hastings a confrontara com os horríveis rumores que não fora capaz de confirmar. Agnes dissera que ele estava doido, que não passavam de rumores, mas ele poderia acreditar em tudo, se assim quisesse. Depois, ela gritara que não mais o amava, queria o divórcio. Hastings segurara naquele momento e ela se debatera. Podia vê-la agora, no momento em que a empurrava para o quarto. A mão esguia de Agnes se fechara sobre o pescoço do cisne de cristal. E depois, ela o golpeara na cabeça 2 vezes brutalmente. Hastings estremeceu ao recordar sua raiva, ao lembrar-se de como arrancara o cisne da mão de Agnes e bater-lhe na cabeça, até ela estar sem vida, conduzindo-a pela sala, numa dança grotesca, golpeando-a repentinamente, deixando o rosto e a cabeça como uma massa sangrenta horrível, entre fragmentos faiscantes de cristal quebrado. E depois? Hastings recusou a recordar o que acontecera depois. Lembrava-se apenas de ter cambaleado para o quarto, abrindo a porta com um pontapé, caindo na cama, inteiramente tonto. Hastings ficou imóvel, tremendo de horror, olhando para o que acabara de tirar do bolso. Depois, como se uma mão tranquilizadora lhe passasse pela cabeça, ele parou de tremer. Entrou na cozinha, pôs a cabeça e o pescoço do cisne na pia, como se estivesse em transe. Abriu uma gaveta e tirou o martelo de carne. Pôs-se a golpear ritmadamente, espatifando o que restara do cisne em pequenos fragmentos, que despejou pelo ralo, num turbilhão de água. Depois de guardar o martelo na gaveta, Hastings abriu o armário por cima da pia e pegou a garrafa de bourbon. Voltou para o quarto. Despertou lentamente, angustiado, sem querer perder o esquecimento do sono. Era de manhã, a julgar pelos raios suavemente inclinados que filtravam pelas cortinas, o latido de um cachorro distante, o clangor de uma lata de lixo. Ele fez um esforço para sentar na beira da cama, derrubando no chão a garrafa vazia. Disse a si mesmo em tom de censura que bebera demais na noite anterior, perguntando-se por que fora tão tolo a ponto de fazer tal coisa. Olhando para o casaco amarrotado e sujo de sangue, ele lembrou-se de que era o mesmo que estava usando na noite do assassinato de Agnes. Respirando fundo, ele levantou-se, tirou o casaco e pendurou no armário. Depois tirou o resto das roupas, foi para o banheiro, tomou um banho de chuveiro. Depois de um café da manhã com ovos e torradas, ele pegou o telefone e ligou para o tenente Neil, a fim de indagar se havia alguma novidade no caso de Agnes. O tenente respondeu que não havia nenhuma, em sua voz oficialmente simpática. Garantiu a Hastings que o departamento de polícia de Blanton fizera tudo o que era possível. Hastings agradeceu e desligou. Naquela noite, foi para a cidade e escolheu ao acaso uma taverna com um anúncio luminoso. O nome era Benny's. Hastings olhava fixamente para frente ao atravessar o estacionamento. Entrou no bar e foi sentar-se junto ao balcão. Pediu uma cerveja. Quando o copo foi colocado à sua frente, tirou do bolso a carteira e mostrou a fotografia de Agnes ao bartender. Ela já esteve aqui alguma vez? Já viu esta mulher? Fim.
Bom, e aí o que vocês acharam, né? Ela não chega a ser exatamente uma história de terror, mas é uma história, né, de um crime. E fica aquela dúvida, né, será que o Hastings, ele realmente não se lembrava de nada ou o que dá a impressão é de que ele se esquecia, né, toda vez ele bebia bastante, se esquecia e fazia tudo de novo, mas enfim, vocês podem dizer o que vocês acharam do final do conto. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.